Se você trabalha em uma ONG, associação ou projeto social e sente que o marketing da sua organização vive apagando incêndio, correndo atrás de doação e nunca consegue se planejar, esse vídeo é para você. Bom, eu sou o Lucas Vieira, da Equibalo Creative, e hoje eu quero te mostrar como projetar o marketing e a captação de recursos para o seu ano de 2026. Olhando para tendências reais, para o comportamento do doador e principalmente para estruturas de campanhas que funcionam, de fato, ao longo do ano. Porque 2026 não vai premiar quem posta mais, ele vai premiar quem se organiza melhor. E antes da gente falar de tendências, ferramentas ou campanhas, a gente precisa entender uma coisa muito importante. O cenário, ele de fato mudou. E quem ainda está se complicando, como em 2020 ou até 2023, vai sentir cada vez mais dificuldades em captar recursos em 2026. O problema não é que o público se afastou das causas, o problema é que o público ficou mais seletivo. As pessoas continuam querendo ajudar, continuam se importando com o impacto social, mas agora elas escolhem melhor quem merece a conquista. Hoje o doador acompanha várias causas ao mesmo tempo e recebe dezenas de pedidos por mês e precisa tomar decisões rápidas. Quem não comunica com clareza vai perder espaço no meio dessa multidão. Outra mudança muito clara é que o doador não reage mais a pedidos genéricos. Por exemplo, frases como "ajude a nossa causa", "precisamos da sua doação" ou "qualquer valor é bem-vindo" não geram o mesmo efeito mais. Não porque a causa não seja importante, mas porque o pedido não explica o valor da continuidade. O doador quer entender por que ele deve permanecer, não apenas contribuir uma vez. E aqui entra um ponto muito sensível. Existe uma fadiga real de campanhas emergenciais. Quando tudo é urgente, nada mais é urgente. Campanhas baseadas apenas em urgência emocional, sem construção de relacionamento, cansam o público. O resultado é um doador que até doa uma vez, mas não volta. Esse novo cenário trouxe tendências que já não são mais novidades, elas são realidade. O primeiro é a queda na resposta a campanhas sem narrativa. Não basta pedir, é preciso contar uma história por trás. O segundo é o crescimento da doação recorrente. As organizações que constroem vínculo estão sobrevivendo melhor. O terceiro é a valorização de transparência, impacto e relacionamento. As pessoas querem saber o que acontece depois da doação. O doador de 2026 não quer só ir embora, ele quer acompanhar, entender, ver resultado e sentir, principalmente, que ele faz parte da sua vida. Ele não se vê mais como um caixa eletrônico, ele se vê como parte da sua causa. O doador de 2026 não pergunta mais o quanto você precisa, ele pergunta o porquê eu devo continuar com você. Quando a gente fala de tendência para 2026, tenha em mente que eu não estou falando de modinha, nem de ferramenta nova que surge a toda semana. Estamos falando de padrões que já estão se repetindo nas organizações que estão conseguindo se sustentar melhor. E eu quero te mostrar agora 4 tendências que, se você ainda não começou a aplicar, vai sentir cada vez mais dificuldade. E a primeira grande tendência é o fim das campanhas soltas. O pedido isolado, sem contexto, sem preparo, sem continuidade, está perdendo cada vez mais força. Não faz mais sentido aparecer do nada pedindo doação e depois sumir por meses. O que funciona em 2026 são jornadas de relacionamento. A campanha agora tem 3 momentos muito claros: o pré, o durante e o pós. No pré, você prepara o público. Durante, você mobiliza. E no pós, você se relaciona. É no pós que a maioria das organizações perdem o doador. A segunda tendência é a humanização, mas não aquela humanização improvisada. É uma humanização estratégica. Histórias reais, pessoas reais, falas reais, menos texto institucional, menos linguagem fria e mais proximidade. Humanizar não é perder seriedade, é ganhar confiança. A terceira tendência é entender que o conteúdo
não é enfeite, é ativo de captação. O conteúdo ele vai educar, ele vai preparar o doador, e o conteúdo reduz a objeção antes do pedido. Quando você explica o impacto, mostra bastidores e fala de desafios, o pedido deixa de ser um choque. O doador já chega mais consciente. E em 2026, quem só pede, perde. Quem prepara, vai converter. E a última tendência é sobre tecnologia. Plataformas de doação, WhatsApp, automatizações. Tudo isso é importante. Mas tecnologia não resolve a falta de estratégia. Ferramenta só potencializa o que já existe. Se a comunicação é confusa, a automatização só vai escalar a confusão. Em 2026, quem usa a tecnologia com estratégia ganha escala. Quem usa sem estratégia perde confiança. Essas tendências mostram algo muito claro. O marketing e a captação deixaram de ser ações pontuais e passaram a ser processos contínuos. E agora eu quero falar de algo que pode te doer um pouco, mas precisa ser dito. A maioria das organizações tentam fazer marketing sem ter uma estrutura mínima de campanha. Não é falta de esforço, é falta de organização. O que eu mais vejo são organizações tentando comunicar no improviso. Postam quando dá, pedem quando aperta e correm quando a conta chega. E isso não é estratégia, isso é sobrevivência. Alguns erros se repetem quase sempre. Campanhas só em datas comemorativas, comunicação totalmente reativa, que só aparece quando precisa de dinheiro, pedidos sem aquecimento nenhum. E o mais grave, nenhum calendário anual de campanhas. Sem calendário, tudo vira urgência. O problema é que esse modelo cansa o público. O doador, ele começa a sentir que só é lembrado quando ele precisa pagar uma conta. E isso quebra a confiança que ele tem em você. Sem planejamento, toda campanha vira emergente. E é exatamente por isso que agora eu quero te mostrar como sair do improviso e pensar no marketing do ano de forma estratégica. Ao invés de tentar fazer campanhas toda semana, pense em campanhas macros, que funcionam por ciclos. O erro de muitas organizações é pensar a campanha como algo pequeno, pontual ou quase improvisado. Campanha macro é o contrário disso. É uma campanha maior, mais estruturada e sustenta várias ações menores dentro dela. Ao invés de postar sem direção, você passa a comunicar com propósito ao longo do período. A estrutura que mais faz sentido para 2026 é muito simples e eu vou te falar agora. 4 campanhas macros no ano, cada uma com uma duração média de 3 meses. O que isso significa? Significa que no trimestre vira sua unidade de planejamento. Você deixa de correr atrás do mês e começa a construir o trimestre. Isso significa que o trimestre vira uma unidade de planejamento. E você deixa de correr atrás do mês e começa a construir o trimestre. E toda campanha macro precisa de 3 fases muito claras. E aí eu vou começar a falar a partir de agora. Na primeira fase, você aquece o público. Aqui não é hora de pedir, é hora de contar histórias, explicar impacto e gerar conexão. Na segunda fase, você mobiliza. Aqui entra o pedido, o convite, a campanha de doação. Mas agora o público já entende o porquê. E na terceira fase, você se relaciona, você agradece, presta contas e mostra resultados. É nessa fase que nasce doações recorrentes. E para ficar mais claro, deixa eu te dar alguns exemplos. Uma campanha de impacto institucional é para fortalecer marca e confiança. Uma campanha focada em doação recorrente é pensando em sustentabilidade. E uma campanha de engajamento e crescimento da base, preparando novos doadores. E a campanha de fim de ano, que é importante, mas não pode ser a única. Quando essas campanhas conversam entre si, o ano começa a fazer sentido. O trimestre vira uma unidade de planejamento e o marketing deixa de ser um problema mensal para se tornar um processo contínuo. Agora vem a parte mais importante, que é como organizar tudo isso na prática. Você precisa ter em mente que você não precisa de uma equipe grande, nem de uma ferramenta cara. O que você precisa é de clareza. E aí, o primeiro passo é definir os objetivos do ano.
E não dá para comunicar tudo ao mesmo tempo. Existe um ponto da captação que é que você precisa saber o quanto você precisa levantar e de onde vai vir esse recurso. Também você precisa ter na sua mente que o relacionamento é como você vai manter o doador perto de você ao longo do ano inteiro. E, acima de tudo, você precisa ter posicionamento. Como você quer que sua organização seja lembrada pelas pessoas? Sem um objetivo claro, o marketing vira apenas postagem. O segundo passo é organizar um calendário anual. Aqui é onde tem um erro muito comum. A gente só pensa em datas comemorativas. Datas são importantes, mas não te sustentam o ano inteiro. O que sustenta são ciclos estratégicos. Cada campanha macro ocupa um período e orienta tudo o que você comunica. O terceiro passo é separar os tipos de conteúdo. Ou seja, você vai separar o que é o conteúdo institucional, que gera confiança e reputação. O que é conteúdo de relacionamento, cria vínculo e proximidade. E depois você vai separar o conteúdo de campanha, que mobiliza e convida para ação. Quando tudo vira pedido, o público se afasta. E o quarto passo é acompanhar indicadores simples. Você não precisa de um painel complexo. Você precisa apenas de uma base ativa, que realmente está com você. Você precisa de conversão, que é quem de fato responde aos seus convites. Você precisa de recorrência, que é quem permanece com você. E você precisa de um engajamento real, que é quem interage de verdade, não só quem curte. Esses números mostram que sua comunicação está saudável. Marketing não é sobre postar, é sobre sustentar a causa ao longo do tempo. Quando você entende isso, o marketing deixa de ser um peso e passa a ser aliado da missão. 2026 não é o ano de fazer mais, é o ano de fazer com estratégia. Se você quer aprender como estruturar o marketing e a captação da sua organização de forma profissional, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e acompanhe a Equibalo Creative. Aqui a gente fala de marketing com propósito, estrutura, impacto real. Eu quero te convidar porque esse é o primeiro vídeo de muitos que virão. Bora!